A paz do Senhor, galera, tudo bem? Vamos aí ao nosso terceiro vídeo, amém? Do livro Davi, o homem projetado por Deus, escrito pelo pastor Daniel Lopes, amém? Eu te convido a ver os outros vídeos que a gente fez desse livro. Esse livro ele traz como essência o texto original, o hebraico, então é um livro recheado de palavras no original. Então eu te convido a ler esse livro, você que gosta de mergulhar no original, amém? Então assim, na descrição do vídeo, aqui embaixo, vai ter aonde comprar esse livro, que é no próprio site do pastor Daniel, amém? Não esqueça de dar um joinha, de compartilhar o vídeo, amém? Se inscreva no canal, ative o sininho que está embaixo aqui do vídeo. Esse sino vai te alertar toda vez que a gente subir um vídeo novo, amém? Então vamos lá. O problema não era muito raro. Ana era estéril, pois o próprio Deus havia selado seu ventre. 1 Samuel do 1 ao 5. Mas ao contrário de ser vista como uma maldição, a esterilidade de Ana criou um cenário propício à ação divina, como havia ocorrido com tantas outras, como Sara, Raquel, a mãe de Sansão, e Isabel, a mãe de João Batista. Em geral, Deus costuma trabalhar através de cenários em que a pessoa se encontra em total capacidade. Amém? Então Deus começa o seu projeto em Davi através de Ana, através de um cenário totalmente inesperado, um cenário totalmente de sequidão, onde Ana não poderia ter filho, onde Ana simplesmente não tinha possibilidade alguma dela gerar algo do ventre dela. Então o Senhor vendo o quebrantamento de Ana, o Senhor acaba concedendo a ela nada mais, nada menos que o profeta Samuel. O livro vem explicar que tanto Samuel veio para tampar a brecha do povo de Israel, que até então era representado por Eli e seus filhos, onde a própria Bíblia diz que Eli acaba cometendo vários erros. E esses erros, se você ler o início do livro de Samuel, 1 Samuel, você vai ver que Eli acaba agindo com passividade com os erros dos seus filhos. Ele não governa bem o povo de Israel, ele acaba aceitando várias práticas onde o próprio Deus condenava, e Deus decreta uma sentença à família de Eli, onde a sua família não mais governaria Israel, não mais representaria diante de Deus o povo. E através dessa atitude de Eli, Deus levanta Samuel. Samuel vem ser criado por Eli, e em todo esse contexto onde Samuel viu Eli cometendo os erros, é muito interessante que Samuel acaba cometendo o mesmo erro. Samuel não instrui seus filhos corretamente, apesar de ter feito um excelente chamado. Samuel, já na sua velhice, vê o povo diante dele reivindicando um rei, porque sabia que Samuel morreria e não queria que os filhos dele governassem Israel, devido aos erros que os filhos dele haviam cometido ao longo da caminhada. Samuel acaba se irritando com o povo de Israel. Você pode ler isso no livro de Samuel. Deus intervém, Deus levanta Saul, e aí Saul começa a sua jornada de rei, sendo o primeiro rei de Israel. O quinto capítulo do livro se chama A Queda de Saul. No capítulo 13 de 1 Samuel, Saul, que em hebraico significa Shaul, mostrará aquilo que estava oculto em seu coração. O engano, a palavra engano em hebraico é muito parecida com o nome Saul, e negligência, que também é muito parecida com o nome Saul, a escrita. Curiosamente, as palavras engano e negligências estão diretamente relacionadas ao nome de Saul. A palavra diz o seguinte, 1 Samuel 28, do 3 ao 8.
Samuel já havia morrido e todo Israel havia pranteado, sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médios e os espíritas. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem. Enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampavam em Giboa, quando Saul viu o acampamento dos filisteus, teve medo e ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: procure uma mulher que invoca os espíritos para que eu consulte. Eles disseram: existe uma em Endor. Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher, e disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. Então a gente percebe que após Deus separar Saul como rei, Saul começa a cometer vários erros. E à medida que esses erros são cometidos, Deus acaba tirando Saul espiritualmente do reinado de Israel. Saul continua a governar, mas Deus usa Samuel para levantar Davi como rei, ungir Davi como rei. E o interessante é que a Bíblia fala que ao momento que Davi é ungido rei, o Espírito do Senhor sai de Saul e entra em Davi. E a gente vê nesse texto que Saul, em atitude desesperadora, acaba, em um momento de tensão, acaba cometendo um dos maiores erros que um homem de Deus pode cometer. Ele acaba procurando uma mulher que invocava espíritos. E é interessante é que em nenhum momento essa mulher fala que era o próprio Samuel. O próprio Saul acaba entregando os seus anseios e a mulher acaba induzindo ele, levando ele a acreditar que aquele espírito que ela estava invocando era Samuel. Olha que erro gravíssimo. Um rei de Israel, um homem que foi muito usado por Deus, acaba se sujeitando a esse tipo de situação. E o interessante é que o livro traz o como Saul, o nome dele está totalmente relacionado às atitudes dele. E se você for ler o livro, você vai ver o quanto isso é importante. Você escolher o nome do seu filho, como o povo judeu, o povo de Israel, dava tanta importância na questão do nome. O interessante é que o livro continua falando o seguinte, capítulo 7, a última chance de Saul. Veja que Davi, qual ainda não havia sido chamado pelo nome, foi desprezado pelo próprio pai, considerado indigno de um cargo importante como aquele. Quando Jessé declarou que Davi apacentava ovelhas, estava na verdade querendo dizer: ele está ocupado, pois as ovelhas não podem ficar sozinhas, ou está longe, vai demorar muito para que chegue até aqui. E a palavra fala o seguinte, 1 Samuel 16:11, então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. O interessante é que o livro vem trazer o quanto o Jessé, ao ver a estatura, olhar para a aparência de Davi, o menospreza diante daquela situação onde Samuel é orientado por Deus para ir na casa dele. E a Bíblia nos orienta totalmente ao contrário. Atos 10, do 34 ao 35. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. E a Bíblia fala mais ainda. Em Salmos, a Bíblia fala: ainda que abandonei pai e mãe, o Senhor me acolherá. Isaías 49:15. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão com o filho que gerou?
embora ele possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Então a gente vê todo um cenário criado em torno de Davi. Davi era um filho onde ele era rejeitado pela sua aparência, pela sua forma de servir. E hoje você pode estar se sentindo a mesma coisa que Davi sentiu. Talvez você tenha outros irmãos, irmãos esses de sangue ou irmãos na fé, onde você se sinta rejeitado, onde você se sinta excluído do meio onde você vive. E a palavra, trazendo a vida de Davi, mostra que o Senhor, ele não vê como os homens vê. Ainda que você possa ter sido abandonado pelo seu pai, pela sua mãe, ainda que você possa ter sido excluído por todos que andavam do teu lado, o Senhor te ama, o Senhor quer buscar em você algo a mais, algo para ser projetado, uma nova história para uma geração. Amém? O livro também fala o seguinte: quando o viu, Samuel rapidamente recebeu do Senhor a confirmação de que aquele era o rei escolhido, em uma atitude ousada que deve ter gerando muita revolta. Ungiu aquele que era o filho mais novo, o caçula, em meio aos seus irmãos. 1 Samuel 16:13. No contexto original, a expressão no meio soa muito semelhante no ataque. Ainda que o ungido, Davi seria rejeitado por seus irmãos, desprezado dentro de sua própria casa. Então é interessante que mesmo após Davi ser ungido por Samuel, mesmo após Davi ser separado como futuro rei de Israel, aí começou a verdadeira guerra. Davi seria rejeitado pelos seus irmãos, Davi seria rejeitado pelo próprio rei Saul. Davi demoraria cerca de 40 anos para assumir todo o reinado de Israel. Olha como os planos de Deus vai caminhando, como Deus trabalhou o caráter de Davi ao longo da história. A palavra fala o seguinte, 1 Coríntios 1, 27 e 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Mateus 13, 57 ao 58. E ficavam escandalizados por causa dele, mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Ele não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Então é interessante que a palavra, ela nos mostra totalmente ao contrário. Mesmo que nós sejamos desprezados no ambiente que nós vivemos, mesmo que ao longo da nossa história as nossas promessas não se cumpram num tempo determinado que nós achamos, Deus está trabalhando. Deus fez isso com Davi. Davi foi um homem projetado por Deus, um homem que desde Ana, a mulher estéril, Deus trouxe a Davi, o homem que seria um dos maiores reis que Israel já teve. Amém? Então eu te convido a mergulhar nesse livro, mergulha nesse livro, esse livro é fantástico. Ele traz uma ideia totalmente diferente do que foi Davi. Eu te convido muito a comprar esse livro, compre esse livro, abençoe a vida desse pastor. Amém? Então eu te convido aí a curtir esse canal, amém? Dá uma olhada em outros projetos do pastor Daniel. Ele tem um projeto que se chama Cristão Geek, um projeto voltado a pessoas que curtem HQ, que curtem esse mundo da DC, comics, amém? Então eu te convido a ver esse projeto, é um projeto fantástico, um projeto evangelista, amém? Então ouça, reflita e escreva sobre esse vídeo.